Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de SketchUp Free Online, a nossa videoaula número 06. E na aula de hoje nós vamos ver aqui os comandos dessa paleta aqui, que são os comandos de mover e copiar, que é esse símbolo aqui, os comandos de rotacionar e os comandos de dar escala nos objetos, tá? Então primeiro vamos ver aqui como nós movemos ou copiamos os objetos dentro do Sketch, tá? Para isso, nós vamos desenhar um objeto aqui, tá? Eu vou desenhar um cubo. Então, para isso, eu pego aqui a ferramenta de retângulo. Vou digitar aqui 100,100, que é essa medida que eu quero. Vou vir aqui na minha ferramenta de empurrar e puxar. Vou empurrar 100 para cima e fiz o meu cubo. Para facilitar aqui a explicação, gente, eu vou transformar esse meu objeto aqui em um grupo, tá? Então eu seleciono todo ele, clico com o botão direito do mouse, ele abre essa janela com várias informações que nós vamos ver mais para frente cada uma delas. Mas para agora aqui eu vou simplesmente vir em criar grupo, tá? Para que ele seja um grupo único, esse objeto aqui, tá? Então muito bem, vamos supor que eu queira mover esse objeto aqui com uma determinada distância, ou no eixo verde, ou no eixo vermelho, ou no eixo azul, tá? Para isso eu vou usar este comando aqui de mover, tá? Então você clica em qualquer lugar da sua tela ou você clica no seu próprio objeto, tá? Clica e aí quando você mexe com o seu mouse ele pode mover em qualquer uma das direções, tá? Lembrando que o SketchUp ele trabalha com os eixos verde, vermelho e azul, tá? Então se eu quero mover no eixo verde, a hora que eu passo o meu mouse paralelo a esse eixo, ele já reconhece, então ele dá uma travadinha aqui no eixo verde, assim como no eixo vermelho, mesma coisa, ele dá uma travada, e no eixo azul, vertical, mesma coisa, tá? Então você encontra o eixo que você quer mover o seu objeto, digita a distância, eu quero mover 200, por exemplo, então 200 e aperto Enter. Tá? Quero mover no eixo vermelho, então encontro aqui o meu eixo vermelho, 200, Enter. Quero mover no eixo azul, então eu clico, acho o meu eixo azul, travou, digito 100, Enter. E assim por diante, tá, gente? Então você indica a direção que você quer mover, dá a distância e aperta Enter, tá? É simples assim o comando de mover. Então isso se você quiser mover com distância, tá? E o comando mover, ele também se transforma no comando copiar se você clicar a tecla Ctrl. Tá? Se você clicar, basta clicar, você já vai ver que ali no seu cursor do mouse aparece um maisinho ali do lado. Tá? Ó, se eu aperto o Ctrl, de novo, ele sai o maisinho. Se eu aperto o Ctrl, ele aparece o maisinho. Significa que agora, se eu for fazer o mesmo passo que eu fiz anteriormente, agora ele vai criar uma cópia desse objeto, tá? Partindo do mesmo princípio, você indica a direção, o eixo, aperta a distância, né? Digita a distância e aperta Enter. Ele vai fazer uma cópia do seu objeto, tá? Então, distância, eixo, Enter, ele vai fazer uma cópia, tá? Então é assim que a gente faz o comando tanto mover quanto copiar, tá? O comando copiar também tem um outro detalhezinho legal aqui dentro dele, que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, o seguinte, eu quero fazer uma cópia aqui desse objeto, tá? Com 200 de distância, certo? E se agora no teclado eu digitar asterisco, tá? Eu quero fazer várias cópias desse objeto, quero fazer 5 cópias. Então eu vou fazer asterisco, que é como se fosse um sinalzinho de multiplicação, e 5, tá? Porque eu quero 5 cópias. E aperto Enter, ele vai copiar 5 vezes esse objeto, tá? Vamos fazer aqui no eixo vermelho. Seleciono meu objeto, comando mover, aperto o Ctrl para ser agora copiar, tá? Indico a direção, digito a distância, 150 por exemplo, e quero 3 cópias, então é asterisco 3. Então ele fez 1, 2, 3 cópias, tá? Então você dá a distância e você dá
quantas vezes você quer que ele replique o seu objeto, tá? E tem uma outra coisa que você pode fazer, que é algo parecido com isso, só que ao invés de multiplicação, você vai dar uma divisão, tá? Então vamos supor assim, que você quer copiar esse objeto, tá? 900 para cá, só que você quer dividir agora esse trecho que você copiou em 5 vezes. Então você coloca a tecla barra e por quantas vezes você quer dividir essa distância. Então, por exemplo, por 5. E você aperta Enter. Então ele jogou 900 para lá, só que ele dividiu agora em 5 partes iguais. Tá? Vamos fazer aqui para essa direção. Ó. Novamente, eu movo aqui, por exemplo, 500 para cá, 500, Enter. Só que eu quero dividir em 2. Então eu aperto barra 2, ele vai dividir, né, esse meu espaçamento em 2 partes. Tá? Então é basicamente isso que nós temos que ver sobre o comando de mover e copiar. Tá? Extremamente útil no SketchUp, muito utilizado, tá? Podemos copiar linhas, objetos, planos e assim por diante. Agora o segundo comando que a gente tem nessa paleta é esse de rotacionar, tá? Então vamos supor que você queira rotacionar esse objeto aqui 45 graus. Então você seleciona ele, você vem aqui em rotacionar, tá? E você vai clicar agora no eixo da onde você quer rotacionar o seu objeto e qual plano que você quer rotacionar, tá? Então você veja assim, se você está aqui, ó, o seu transferidor aqui, ele está no eixo azul, certo? Então ele vai girar em torno do eixo azul. Então vamos testar o eixo azul aqui. Eu clico aqui nessa pontinha, tá? Aí eu indico o primeiro eixo de rotação, tá? Então eu quero aqui essa pontinha como referência. Clico e agora se eu mexo o meu mouse, ó, ele começa a rodar o meu objeto, tá? Você pode clicar até onde você quer rotacionar ou você pode também digitar o seu ângulo que você quer rotacionar. Então 45, Enter, tá? E veja, pessoal, que ele rotacionou, então, tendo como meu eixo azul sendo o meu eixo de rotação, tá? Mas eu poderia também, ó, vamos supor que eu quero girar agora em direção, né, como eixo de referência o eixo vermelho. Eu posso fazer isso também. Então eu clico no objeto, ó, vou aqui em rotacionar, clico aqui no objeto. Se eu passo aqui, ó, nesse plano aqui, ó, veja que o meu transferidor ele já muda de cor. Ele fica numa cor vermelha. Por quê? Eu vou estar rotacionando aqui agora no meu eixo vermelho. Tá? Mas agora, se eu acho um plano aqui que reconhece o eixo verde, ó, eu clico, ele vai girar em torno do meu eixo verde. Tá? Então também a rotação ele vai reconhecer em qual eixo você vai rotacionar. Tá? Isso depende de cada caso. Tá? E uma última dica que eu dou aqui para o eixo, para esse comando de rotação, tá? Vamos supor que eu esteja aqui com o eixo azul selecionado, tá? Porque eu estou em cima desse plano que ele reconhece facilmente o meu eixo azul. Só que se você clicar com o seu botão esquerdo no mouse aqui, deixar pressionado e arrastar o seu mouse, ele te dá a opção de você definir um outro eixo de rotação, tá? Então eu escolhi o meu ponto, mas eu não quero o eixo azul que ele me deu, eu quero o eixo verde. Então eu clico, pressiono, encontro o eixo verde, solto e agora ele consegue rotacionar no meu eixo verde. Então novamente, venho aqui, seleciono o meu objeto, rotacionar, clique em rotacionar. Então aqui, ó, ele está achando o meu eixo vermelho, tá? Eu clico. Se eu deixo pressionado e mexo o meu mouse, eu consigo escolher um outro eixo que não o vermelho, tá? De vez em quando, essa função é útil dependendo da situação. Beleza? E por fim, agora, vamos ver este comando aqui de escala, tá? Que ele vai escalar os nossos objetos, né? Ele vai dar uma escala, ele vai aumentar ou diminuir aqui os nossos objetos, tá?
Então você veja que ele cria todas essas caixinhas verdes aqui, porque você pode escalar o seu objeto em todos os eixos, né, em todas as direções, dependendo de quais, vamos chamar isso aqui de gizmos, tá? Quais gizmos que você pega aqui como referência, tá? Quais pontinhos você pega aqui como referência. Se você pega nas esquinas, tá? Você consegue dar escala uniformemente. Então ele vai crescer proporcionalmente em todas as direções. Mas veja que se você pega aqui no meio, por exemplo, né, esse com esse, ele vai se alongar e esticar somente neste eixo. Tá vendo? Então, dependendo de qual pontinho aqui, qual objeto, né, qual gizmo que você pega, ele vai escalar naquela determinada direção. Então, isso é importante você perceber, que se você pega na esquina, tá, ele dá uma proporção igual, tá? Ele aumenta proporcionalmente em todas as direções. Mas se você pega aqui nessas outras faces, ele aumenta somente naquela direção, tá? E você consegue então, gente, dar uma escala precisa, tá? Vamos supor que eu quero aumentar 2 vezes esse objeto. Então você clica aqui, você pode digitar 2, porque ele vai aumentar então 2 vezes, Enter. Então ele aumentou 2 vezes. Ou eu posso diminuir a metade. Então aqui, mesma coisa, eu digito então metade é 0,5. 0,5 na verdade, não vírgula, 0,5. Ele diminui metade, tá? Então você pode fazer isso. Então esse é o comando de escala, tá? E às vezes, gente, você pode dar também escala com uma determinada referência. Vamos supor que eu quero aqui, ó, clicar nesse objeto. Vou dar o meu comando de escala. Eu quero que ele venha daqui e ó, ele venha até aqui. Então eu consigo também dar uma escala indicando um ponto de referência para eu finalizar essa minha escala, tá? Aumentar o meu objeto. Tá? Então eu consigo também fazer esses alongamentos através do comando de escala. Beleza, gente? Então, na aula de hoje é basicamente isso. Nós vemos esses 3 comandos que são muito utilizados no AutoCAD. E com isso nós praticamente finalizamos todos os comandos de edição no nosso AutoCAD, tá? A partir de agora o que nós vamos ver são comandos de medidas, comandos de cotas, esse tipo de coisa. Mas a parte de modelagem do AutoCAD, tá? Até essa aula de hoje, praticamente a gente conseguiu visualizar todos os comandos, tá? Então, por hoje é só, gente. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais.